A Guerra do Paraguai ocorreu entre 1864 e 1871, onde morreram mais de 100.000 pessoas. E de hoje há mitos propagados por todos os lados. Mas, algumas desses mitos acabam se propagando tanto, que viram verdade. Então eu queria desmentir alguns desses mitos, que às vezes parecem com os mitos que os baba-ovo do Hitler e da Alemanha usam. Começando com: o maior mito da guerra é que a Inglaterra queria destruir os pobres paraguaios, e fez com que o Brasil destruísse o país para fazer uma hegemonia no país e abrir para o comércio. Isso não é verdade. A Inglaterra não tinha interesse no Paraguai, eles tinham no Rio da Prata. Seria mais fácil eles se juntarem ao Paraguai para destruir a maior potência na América do Sul e ter uma passagem ali. E também o Uruguai existe por causa da intervenção dos ingleses na Guerra da Cisplatina. O que aconteceu foi o Brasil tirou alguns empréstimos com os ingleses, mas é isso. Nessa época, eram muito mais importantes para os ingleses a Guerra Civil Americana, rebelião de Taiping e a Prússia, que na época era uma potência militar crescendo todo ano. No ano que a guerra começou, a Prússia invadiu a Dinamarca. Porque numa situação dessas, a maior potência iria ligar para o Paraguai. Esse mito, como muitos outros, foi criado nas décadas de 30, por nacionalistas paraguaios querendo justificar a derrota e por historiadores comunistas nos anos 60, porque o Lopes seria um lutador contra os imperialistas britânicos e ele queria libertar o povo das Américas. O que não é verdade, ele era um ditador, de uma família de ditadores que destruiu o Paraguai. O bagulho é louco, eu vou desenrolar minha boca no seu ovo. Esses é um dos maiores mitos. O Paraguai era um Pachico super desenvolvido e os brasileiros e ingleses tinham medo disso e por isso foram e destruíram o Paraguai. Paraguai era um país atrasado, onde a maioria das pessoas vivam no campo. 90% das terras pertenciam à família Lopes. Não existia um jornal ou partido contra o governo de Lopes. A maioria da população não sabia ler. A única coisa que o Paraguai tinha era um exército grande. O exército deles era o maior que o brasileiro, com 78.000 soldados de uma população de 400.000. Mas, quando o Brasil se mobilizou tinha mais de 200.000 soldados. Just stop! Just stop it! Algumas pessoas acham que, se Solano Lopes só declarasse guerra no Brasil ele poderia ganhar a guerra. Mas isso seria impossível. O Paraguai por muito tempo foi um país fechado, não fazia negócio com nenhum país. Como a Coreia do Norte hoje em dia. Só na época do Solano Lopes, que eles se abriram para negócios. Lopes foi o primeiro líder paraguaio a ir à Europa. Solano Lopes começou a querer se basear nos europeus e usar as técnicas militares deles, em um exército mal preparado. Ele conseguiu fazer um exército grande, maior que o brasileiro, mas esse era o exército regular. Ele conseguiu fazer uma invasão grande em pouco tempo, mas quando o Brasil se mobilizou, e chamou os voluntários da pátria, ele não tinha mais chance. E também, meio Satanás. O Paraguai era um país sem fronteira marítima, isso tira muito poder de um país. Tudo do Paraguai na guerra tinha que passar por outro país. Enquanto, o Brasil tem uma fronteira marítima gigante. O Brasil tinha uma marinha muito maior e melhor. Então depois da Batalha do Riachuelo o Paraguai foi tirado do Rio da Prata e nada mais passou por lá. Mesmo que ele tivesse conseguido uma saída para o mar, aconteceria o mesmo que aconteceu com os americanos na Guerra do México. Os americanos tinham que ir com até 1.000 soldados para proteger sua linha de suprimentos. Eles mal tinham gente para lutar, suas linhas de suprimentos seriam completamente destruídas e seus soldados morreriam de fome e doenças. Seria como os nazistas capturar Moscou. Seria somente um boste de moral. O Brasil tinha um exército e marinha maior e melhor que os paraguaios. Mesmo que eles não declarassem guerra na Argentina e o Uruguai se envolvesse, eles não ganhariam. Esse é um mito quase aceitado como verdade hoje em dia. A lenda é que o Brasil cometeu um genocídio contra os paraguaios e matou 70% da população. O Brasil esteve na guerra durante os 5 anos e a maioria desse tempo foi dentro do Paraguai, só que a maioria do tempo foi no interior do país, como os acampamentos militares. As baixas de guerra em sua maioria foram por causa de doenças que os soldados pegavam. É dito que a cada uma baixa no campo de batalha, haviam 3 por causa de doenças. Então a maioria dos soldados morriam de doenças. Mas para o final da guerra, o Paraguai já não tinha soldados, então o Lopes mandava idosos,
crianças e soldados feridos. Isso fez com que no final da guerra, houvesse batalhas entre os soldados brasileiros contra crianças e idosos. Na Batalha de Acosta Nu, os soldados crianças pintaram barbas para parecerem mais velhos. Depois do fim da batalha foram somados 1.500 baixas. Solano Lopes, também, matou seus comandantes, torturou e matou membros de sua família por medo de um deles se rebelar e tirá-lo do poder. Ele criou quase uma SS, onde eles iam para a casa de suspeitos de serem espiões ou traidores, e matavam eles. Ou entravam na casa de civis e roubavam tudo que poderia ser valioso para eles. Por muito tempo foi dito que 75% da população foi dizimada. Na verdade, o percentual é mais para 10% ou 15% da população. Esse é um número alto, mas nem perto de 75% da população. Se formos por essa lógica, houve um genocídio uruguaio, porque foram 5.000 lutar e só voltaram 50. O que poderia ter acabado logo após a Batalha de Tuiuti, continuou até 1871. Outro mito, igual a que os baba-ovo do Hitler usam, é que Lopes foi obrigado a invadir o Brasil, antes que o Brasil pode o destruir. O famoso ataque preventivo. No caso da União Soviética, o Stalin não queria invadir a Alemanha. Ele estava preocupado com a Rússia, os inimigos dos Estados. O exército não estava preparado para invadir. O mesmo com o Brasil, o parlamento e o imperador não estavam preocupados com o Paraguai. Eles estavam preocupados com os gaúchos no Uruguai, com o governo do Berro, com a Guerra Civil Uruguaia. O Paraguai não era considerado um perigo, tanto que eles interviram na Guerra Civil Uruguai, e Solano tinha firmado um pacto com o governo de Berro contra a agressão brasileira. Houve casos de seções brasileiras como o caso do Conde Deu, onde após uma batalha na campanha da Cordilheira, ele determinou que o comandante paraguaio, Cabaleiro, fosse amarrado pelas mãos e pelos pés às rodas de 2 canhões, suspenso no ar, e açoitado até dizer diante das tropas, e de sua esposa, que se submetia à autoridade imperial. Depois, outros 900 prisioneiros tomados no combate, muitos adolescentes, foram colocados em fileiras para serem degolados. As execuções continuaram até a intervenção de outros oficiais, que acharam que isso era demais. Mas, a visão de que os brasileiros são os maus, quando foi Solano Lopes que invadiu o Brasil sem declarar guerra e destruiu seu próprio país. Algumas pessoas, que querem pagar de isentonas, querem dizer que é tudo preto e branco, que não há heróis ou mocinhos. Mas, porque houve exceções do lado dos aliados não quer dizer que os aliados são maus ou pior que o Solano Lopes.